Olá a todos! Na aula anterior, nós vimos como calcular e determinar o calor de vários corpos e nós também vimos a lei zero da termodinâmica, que nos diz que quando corpos de diferentes temperaturas entram em contato, há transferência de calor até ser atingido o equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. Na aula de hoje, nós vamos ver como é possível essa transferência de calor, quais são as possibilidades e como nós conseguimos determinar os valores dessa transferência. Como podemos ver nesse slide, são 3 os mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. E os 3 podem ser exemplificados se nós observarmos essa figura, essa panela que contém água que está em cima de um fogo. Agora, pare o slide e tente você definir o que são esses mecanismos de transferência de calor. O primeiro mecanismo de transferência de calor que nós vamos tratar é o fenômeno da condução. Na condução, a transferência de calor ocorre através das vibrações dos elétrons livres e também dos átomos do material. Dessa forma, existe uma propagação contínua ao longo do material. Observe na figura. Essa animação mostra uma barra metálica onde os elétrons livres estão apresentados. Observem que quando longe da fonte de calor, os elétrons estão parados, representados pela cor azul. Quanto mais perto da fonte de calor, mais movimento esses elétrons apresentam. Observem que a vibração dos elétrons vermelhos vai passando de elétron para elétron, fazendo que todos eles da barra comecem a ganhar calor. Considere uma placa de espessura L e área A. A temperatura de suas superfícies são T quente e T frio. Observe que suas superfícies estão em contato com reservatórios. Os reservatórios mantêm sua temperatura constante, tanto a temperatura quente quanto a temperatura fria. Na aula anterior, nós vimos que a taxa de transferência do calor pode ser dada pela potência, que é a variação do calor pela variação do tempo. Na condução, essa taxa de calor também pode ser calculada através dos parâmetros físicos da barra, a área da superfície lateral e a espessura dessa placa. Também deve-se levar em consideração a condutividade térmica do material, dado pela letra K. Quanto maior a condutividade térmica, melhor condutor de calor é o material. A unidade do K é dada por watts por metro Kelvin. Observe na tabela que a condutividade térmica é uma característica específica para cada material. Podemos pensar o inverso também. Quanto maior o K, menor a resistência ao calor do material. Dessa forma, quanto maior a resistência térmica, o material é um mau condutor de calor. Então, a gente pode definir a grandeza resistência térmica pela letra R, que é dado pela espessura do material pela condutividade térmica. A unidade da resistência térmica é metro quadrado Kelvin por watt. O que ocorre se a placa for composta por 2 ou mais materiais diferentes e com diferentes espessuras? Vamos também supor a mesma área superficial dessas placas. Inicialmente, vamos colocar uma condição, a de que seja uma transmissão de calor constante, ou seja, estamos no regime estacionário. Dessa forma, a taxa de transmissão de calor, o P, é constante para todas as placas. Fazendo uma manipulação matemática, podemos calcular a taxa de condução para 2 placas de materiais diferentes e áreas iguais. Dessa forma, podemos generalizar para diversas placas. Neste momento, é interessante que você pare o slide e tente fazer o teste 7 sobre o assunto. O segundo mecanismo de transferência de calor que nós vamos ver é a convecção. Convecção é a transferência de calor que ocorre em meios fluidos, tal como em gases e líquidos. A propagação de calor se dá através de movimentos desse fluido. Quando uma massa de fluido é aquecida, suas moléculas se movem mais rapidamente, se expandindo e ficando menos densa. Esse corpo sobe e o corpo frio
ocupa o seu lugar, reiniciando o ciclo. Então, convecção é justamente esse movimento ascendente e descendente desses corpos fluidos. São exemplos o ar-condicionado e aquecedor que nós utilizamos, assim como os ventos e as correntes oceânicas de nosso planeta. Observem as figuras desse slide. As maiores temperaturas estão indicadas pela cor vermelha e as temperaturas mais baixas pela cor azul. Observem a primeira animação acima. Nesta animação, temos um recipiente que contém um fluido colocado sobre uma fonte de calor constante. Observem que o material, ao receber calor, tem sua densidade diminuída, portanto ele sobe, fazendo com que o material de cima, uma densidade maior, desça ocupando o seu lugar, reiniciando o ciclo. Esse mesmo fenômeno pode ser observado tanto no aquecedor de ambiente quanto no ar condicionado. O aquecedor de ambiente é geralmente colocado nas partes baixas do cômodo, assim ele aquece o ar, esse ar se eleva e o ar frio desce sendo aquecido no ciclo. O ar-condicionado, por sua vez, é colocado no alto dos cômodos, resfriando o ar, esse ar se torna mais denso, ele abaixa, fazendo com que o ar quente vá para cima, sendo então resfriado no próximo ciclo. Esses mesmos fenômenos ocorrem em nossa atmosfera. O terceiro mecanismo de transferência de calor que nós vamos ver é o processo de radiação. Nesse processo, a transferência de calor se dá através da propagação de ondas eletromagnéticas. São exemplos de ondas eletromagnéticas a luz visível, ondas de rádio, micro-ondas, raios-x e raios gama. O calor geralmente está associado ao chamado infravermelho. Nesse fenômeno, não é necessário um meio de propagação para as ondas eletromagnéticas. São exemplos a luz e o calor vindo do Sol ou de outra fonte luminosa. A taxa com a qual um objeto emite radiação é dado por esta equação, onde A é a área da superfície do corpo, T é a temperatura do corpo em Kelvin, sigma é a constante de Stefan Boltzmann e Y é a emissividade da superfície do objeto. Em particular, o valor da emissividade é característico para cada material e ele varia de 0 a 1. O valor 1 corresponde a um corpo negro, que é um limite ideal, não é um limite real. Definição de corpo negro é aquele corpo que absorve toda e qualquer radiação que chega nele e emite somente radiação térmica. É um corpo teórico, é um corpo idealizado que vocês vão ver com mais calma no curso de Física Moderna. Da mesma forma com que o corpo emite radiação, o corpo também pode absorver a radiação do meio externo. Para isso, nós vamos calcular a taxa de absorção de energia pelo objeto. O cálculo é similar ao cálculo anterior, só que agora, ao invés da temperatura do corpo, nós vamos levar em consideração a temperatura do meio ambiente. Se os corpos emitem radiação e absorvem radiação ao mesmo tempo, nós devemos calcular a taxa líquida de troca de energia entre o ambiente e o corpo, que é dada pela subtração da taxa de absorção menos a taxa de radiação. A partir desse slide, vocês têm uma série de exercícios envolvendo os três mecanismos de calor. Façam os exercícios, pratiquem. Lembrem-se que nós estamos sempre à disposição, seja no Moodle, seja no fórum, por e-mail ou através dos chats realizados com os professores. Se cuidem, fiquem em casa.